Olá, meus caros, tudo bem? Vamos lá para dar continuidade, então, no estudo da competência criminal. Entramos, então, no ponto 4, que é das justiças com competência criminal. Tá? Primeiro eu vou falar para vocês a respeito da justiça especial, que se subdivide em justiça militar, que é da União ou dos Estados, tá? Justiça eleitoral, justiça do trabalho, que não é muito aplicado aqui dentro do processo penal, mas preciso passar para vocês, e a justiça política extraordinária, que trata dos crimes de responsabilidade. E depois nós vamos falar no segundo momento a respeito da justiça comum, tá? E aí vamos dividir ela em justiça federal e justiça estadual, que é a competência residual. Ok? Beleza. Então, vamos iniciar primeiro no ponto 5, falando a respeito da competência da justiça militar. Meus caros, a justiça militar, ela subdivide em justiça militar da União, tá? Conforme a previsão lá do artigo 124 da nossa Constituição da República, e justiça militar dos estados, tá? Conforme previsão lá no artigo 125, parágrafos 4º e 5º da nossa Constituição da República. Com relação à justiça militar da União, nós podemos falar aqui que a Justiça Militar da União, ela pode julgar qualquer pessoa, tá? Tanto civil quanto militar. Se a época em que o crime foi praticado, ele era militar, ele vai ser julgado na Justiça Militar da União, ainda que tenha sido exonerado, por exemplo, tá? Então, se o crime foi praticado em coautoria com um civil, os dois serão processados na Justiça Militar da União, tá? Contra essa decisão, o recurso cabível ao juiz vai de quem? É o STM, Superior Tribunal Militar, certo? Com relação à Justiça Militar dos Estados, só pode julgar os militares dos estados, tá? Então, a Polícia Militar Estadual, o Corpo de Bombeiro Militar Estadual, os PRE, né, Policiais Rodoviários Estaduais. Por exemplo, o guarda metropolitano, que é civil, não é considerado militar, tá? Então, vocês fiquem atentos com relação a isso. Bom, se na época em que o crime foi praticado, ele era militar, ele vai ser julgado, então, na Justiça Militar Estadual, ainda que tenha sido exonerado, né? Por exemplo, tá? Então, se o crime for praticado em coautoria com o civil, haverá a separação dos processos. O civil vai responder lá na Justiça Comum Normal e o militar vai responder aqui na Justiça Militar. Tá? Atenção aí para a súmula 53 do STJ. Tá? Súmula 53 do STJ diz o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra a instituição militar estaduais. Tá? Meus caros, outra coisa. Crime militar praticado por militar, ainda que praticado fora do seu estado de trabalho, será sempre julgado pela Justiça Militar Estadual do local em que ele trabalha. Tá? Então, um militar que venha cometer um crime militar lá em São Paulo e ele trabalha aqui em Santa Catarina, ele vai ser processado pela Justiça Militar aqui de Santa Catarina, tá? De acordo com a súmula 78 do STJ, tá? O recurso ao juízo ad quem, né, de quem não concordar com esse recurso, vai depender do estado da federação. Cada estado tem a sua regulamentação, vamos dizer assim. Em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, é o respectivo Tribunal de Justiça Militar, tá? Nos demais estados, como Santa Catarina, que nós não temos aqui Tribunal de Justiça Militar, quem julga é o próprio Tribunal de Justiça, certo? Bom, essa é a Justiça Militar. Vamos entrar no ponto 6, então, que é a competência criminal da justiça eleitoral, tá? Pessoal, cuidado. Crimes eleitorais são aqueles previstos na justiça eleitoral, tá? E os que a lei, eventualmente e expressamente define como eleitorais. Outra coisa, havendo conexão entre crime eleitoral e crime da competência de justiça estadual, prevalece a competência da justiça eleitoral, tá? De acordo com o artigo 78, inciso 4 do nosso CPP. Por exemplo, vamos supor aí um sujeito que falsifica o seu RG, né? E automaticamente vem a falsificar também o seu título de eleitor para votar,
tá? A pessoa morreu, né? Vou lá, falsificou a identidade, falsificou o título de eleitor. Ambos serão julgados pela Justiça Eleitoral, tá? Tanto pelo crime de falsidade do RG, como do crime de falsidade do título de eleitor, tá? Outra coisa, se houver conexão entre um crime eleitoral e um crime federal ou militar, deverá haver a separação dos processos, tá? Na medida em que a competência da Justiça Federal e da Justiça Militar estão previstas na Constituição da República, deve-se respeitar, então, as duas competências, tá? Por último, a respeito aqui da Justiça Eleitoral, havendo conexão entre um crime eleitoral e um crime doloso contra a vida, aqueles que vão para o Tribunal do Júri, deverá haver também a separação dos processos. O do júri vai lá para o Tribunal do Júri, né, e o eleitoral fica na Justiça Eleitoral. Por quê? Porque da mesma forma, tá? As duas competências estão previstas na nossa Constituição da República. Então, deve-se respeitar as duas competências. Júri para lá, eleitoral para cá. Ok? Beleza. Vamos para o ponto 7, então, que é a competência criminal da Justiça do Trabalho. Tá? Que tem previsão lá no artigo 114 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Diz lá o artigo 114, né? Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, os habeas corpus e habeas datas, tá? Quando o ato questionado envolver matéria sujeito à sua jurisdição. Bom, pessoal, aqui nós temos que ficar atento. Por quê? O melhor exemplo era a prisão civil do depositário infiel. Mas hoje não cabe mais essa prisão, né? Foi revogada. E, na época, era decretado, então, pelo juiz da Justiça do Trabalho, o sujeito acabaria respondendo o crime lá por depositário infiel. Agora, a Justiça do Trabalho só julga habeas corpus quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Por isso que não é mais comum hoje, né, dentro do processo penal, nós trabalharmos com crimes envolvendo aí a Justiça do Trabalho, tá? Ok? Mas só para fins de conhecimento, né? Também haveria a competência criminal de justiça do trabalho, mas hoje só envolve aí questões de habeas corpus. Certo? Avante. Nosso próximo ponto, ponto 8, é a justiça política, né, ou jurisdição extraordinária, né, que são os crimes de responsabilidade. Pessoal, aqui corresponde à atividade jurisdicional exercida por órgãos políticos alheios ao poder judiciário, com o objetivo principal de determinar aí o afastamento do agente que comete crime de responsabilidade. Então, nós temos que ficar atento. Por quê? Porque, em sentido amplo, né, são aqueles em que a qualidade de funcionário público funciona como uma elementar do delito. Então, é crime comum, né, previsto lá na Constituição da República Federativa do Brasil. Por exemplo, peculato, prevaricação, crime de concussão, tá? Mas em sentido estrito, tá? São aqueles que somente determinados agentes políticos podem praticar. Não tem natureza jurídica e de infração penal, mas sim de infração político-administrativa, a famosa infração político-administrativa. Lá na Constituição da República, no artigo 52, inciso 1, o Constituinte usa a expressão crime de responsabilidade em sentido estrito, que é a infração, então, político-administrativa. Essa é que vai ser processada no processo penal aqui, tá? Ok? E aí é competência privativamente ao Senado Federal, tá? Ok? Beleza? Bom, professor, eu sei que é privativamente ao Senado Federal para processar e julgar aí presidente e vice-presidente da República, né, nos crimes de responsabilidade, assim como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Mas se envolver governador, se envolver prefeito, se envolver vereador, nestes casos, pessoal, tá, vai ser de responsabilidade da respectiva, né, casa legislativa. Então, governador, vice-governador vai para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Prefeito, vice-prefeito, vereador que comete um crime, uma infração de política administrativa, vai perante a Câmara de Vereadores. Ok? Tranquilo? Bom,
Nosso próximo passo é o ponto 9, tá? Que fala da competência criminal da Justiça Federal. Gente, aqui tem bastante bisuzinho, tem bastante detalhes para a gente estudar, para a gente aprender, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, 9.1, é as atribuições investigatórias da Polícia Federal, tá? As atribuições investigatórias da Polícia Federal são mais amplas que a competência criminal da Justiça Federal. Por quê? Porque existem crimes que são investigados pela Polícia Federal, mas são de competência da Justiça Estadual, por exemplo, tá? Mas a maioria, né, já que são crimes federais, são julgados, são investigados pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal ela é mais ampla do que a própria competência da Justiça Federal, tá? Então, cuidado. Segundo ponto, 9.2, é com relação à análise do artigo 109, tá? Inciso 4 da nossa Constituição da República. Diz lá o artigo 109, inciso 4 da Constituição da República. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços, interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Beleza, vamos lá. Vamos apertar a tecla SAP e traduzir, né, esse inciso 4. Bastante detalhes. Letra A. Crimes políticos. Antes da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, os crimes políticos eram julgados na Justiça Militar. Com a nossa Constituição da República, né, Federativa do Brasil, passaram para a Justiça Federal, tá? Outra coisa, atenção, cuidado, gente. Uma observação que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? A Lei 7.170 de 83, que tratava da Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada pela Lei 14.197 de 2021, tá? Agora estão inseridos os crimes políticos lá nos artigos 141, inciso 2 e 286, ambos do nosso Código Penal. No 141, inciso 2, basicamente, engloba os crimes de calúnia, injúria e difamação, tá? Praticados contra funcionário público em razão de suas funções ou contra presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo, tá? Então, se o sujeito pratica um crime de calúnia, de injúria e difamação contra esses agentes, a responsabilidade vai ser da Justiça Federal, porque é crime político, tá? O 286, por sua vez, traz a infração de incitação ao crime, tá? Porém, para quem incita publicamente animosidade entre forças armadas ou delas contra poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade vão responder também por crime político perante a Justiça Federal, tá? E o recurso, pessoal, outra coisa que vocês têm que ficar atento, o recurso de crimes políticos é o ROC, tá? Recurso Ordinário Constitucional, para o STF, com base lá na Constituição da República, no seu artigo 102, inciso 2, a linha B, tá? Mesmo que a decisão recorrida tenha sido julgada por um juiz de primeira instância, vai direto para o Supremo, ok? Letra B. Crimes praticados contra a União, autarquias federais e empresas públicas. Autarquias federais, nós podemos citar aqui, por exemplo, o INSS, né, o INCRA, o IBAMA, o DENIT, o BACEN. É indispensável, pessoal, que haja lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, né, as suas autarquias federais e empresas públicas federais, tá? Existe uma súmula, que é a súmula 107 do STJ, né, que determina essa competência comum estadual, tá? Praticado mediante falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, quando não ocorre lesão à autarquia federal. Então, cuidado, tem que haver, né, lesão aí à autarquia, tá? Empresas públicas, nós podemos citar aí a Caixa Econômica Federal, né? Os Correios, Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos, o BNDES, tá? Ok? Então,
se a pessoa tem uma conta, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, lá em Belo Horizonte, e sacam o dinheiro fraudulentemente dela aqui em Santa Catarina, né, um criminoso aqui de Santa Catarina acaba sacando lá de forma fraudulenta, por exemplo, né, trata-se de crime de furto, previsto lá no artigo 155, fraude, né, parágrafo 4º, inciso 2, se eu não me engano, né, entretanto, por ser o banco uma Caixa Econômica Federal, vai ser de competência da Justiça Federal para processar, e ainda, aonde? Né? Lá em Belo Horizonte, porque lá é que saiu, lá é onde consumou, né, o crime, onde foi retirada da esfera de responsabilidade da vítima lá, aquele valor, tá? Outra coisa, ó, num caso de assalto a uma agência dos Correios, se a vítima tiver sido uma franquia dos Correios, a competência é da Justiça Estadual. Agora, se a vítima tiver sido a própria agência do Correio, aí sim é da Justiça Federal. Cuidado, isso costuma cair muito em prova, tá? Porque existem muitas correspondentes, né? Outra coisa, ó, um roubo à casa lotérica, que a casa lotérica ela é uma pessoa jurídica de direito privado permissionária de serviço público. Entretanto, ela não é empresa pública, tá? Então, é de competência da Justiça Estadual, tá? Certo? Letra C. Crimes praticados contra fundações públicas federais, por exemplo, aí a FUNASA, né? A FUNAI. Essas fundações, elas são espécies de autarquias e, portanto, a competência criminal vai ser da Justiça Federal, tá? Letra D. Crimes praticados contra entidades de fiscalização profissional e contra a OAB. Pessoal, as entidades de fiscalização profissionais são consideradas autarquias e a competência é da Justiça Federal, tá? A competência da Justiça Federal se a vítima for a entidade de fiscalização, tá? Crimes praticados em detrimento da OAB será processado na Justiça Federal. Por exemplo, o sujeito vai lá, falsifica uma carteirinha da OAB, né? Vai lá, dá um carteiraço lá dizendo que é advogado, mas na verdade não é advogado, falsificou, trocou o nome, a foto da pessoa lá, vai ser processado perante a Justiça Federal. Ok? Letra E. Crimes praticados contra sociedades de economia mista, concessionárias, permissionárias de serviços públicos federal. São todos de competência aqui da Justiça Estadual, tá, pessoal? Cuidado, são todos de competência da Justiça Estadual. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, que é Sociedade de Economia Mista, né? São todos de competência da Justiça Estadual, o sujeito que pratica um crime contra o Banco do Brasil, contra a Petrobras, tá? Aqueles orelhões, né, telefones públicos, que hoje a gente não vê muito, hoje praticamente todo mundo tem celular, mas ainda tem, né, principalmente nos órgãos públicos. Se o sujeito vai lá e danifica um orelhão daquele, quebra, que comete um crime de dano lá, como é uma concessionária ou uma permissionária do Serviço Público Federal, né, mesmo assim, tá, o sujeito vai responder perante a Justiça Estadual, tá? Tem uma súmula 42 do STJ, para vocês depois dar uma lidinha aí, fica registrado. Letra F. Crimes praticados contra bens, serviços e interesses, né, da União, suas autarquias federais e suas empresas públicas federais. Agora nós estamos tratando aqui de bens, serviços e interesses, tá? Então, por exemplo, crime praticado aí contra o patrimônio do presidente da República, né? Um bem pessoal dele lá, um celular dele, que é pessoal dele, competência da Justiça Estadual, tá? Um crime praticado contra um consulado estrangeiro, competência da Justiça Estadual. Bens tombados, se ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional da União, o IPHAN, competência da Justiça Federal. Mas se o bem foi tomado por um Estado membro ou por um município, a competência é da Justiça Estadual, tá? Desvio de verbas em convênios federais com a União, se a verba estiver sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, a competência da Justiça Federal. Mas se a verba já estiver incorporada ao patrimônio municipal, tá? A competência da Justiça Estadual. Tem duas súmulas aí que é importante, tá? 208 e 209 do STJ, tá? Depois vocês dão uma lidinha aí, tá?
Agora, com relação a serviços e interesses, aqui nós temos que ficar atento. Eu vou subdividir os dois. Primeiro eu vou falar dos serviços. Com relação a serviços, essa expressão serviço está relacionada à finalidade de cada uma dessas entidades. Então, por exemplo, contrabando ou descaminho, lá, crime do artigo 334 do Código Penal. A primeira parte, que é o contrabando, e a segunda parte, que é o descaminho, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a competência territorial para o contrabando ou descaminho é determinada pelo local do juízo federal e a apreensão dos bens, tá? Então, se a competência para o processo de julgamento por crime de contrabando ou descaminho tiver como juízo prevento um juízo federal, que for o local da apreensão lá, vai ser de competência, né, do juízo federal. Súmula 151 do STJ, tá? Com relação a interesses, para que a competência seja da Justiça Federal, esse interesse deve ser específico e direto, tá? Se o interesse for apenas genérico ou remoto, a competência vai ser da Justiça Estadual. Então, por exemplo, delito aí de moeda falsa. A competência é da Justiça Federal por atender aí, por violar, né, contra interesse direto e específico da União, que emite a moeda falsa. Quem emite a moeda falsa, né, é o Banco Central, que é de responsabilidade da União, tá? Agora, por exemplo, se for uma falsificação grosseira, que não tipifica aí o crime de falsificação de moeda, mas sim, dependendo da situação em crime de estelionato, a competência nesse caso vai ser da Justiça Estadual. Então, vocês têm que ficar atentos, tá? Súmula 73 aí do STJ. Olha só, crimes contra os serviços de telecomunicações, né? Desenvolvimento clandestino aí de telecomunicações, uma rádio pirata, por exemplo, clandestina, de acordo com o artigo 109, inciso 4, né, vai ser de competência da Justiça Federal, porque quem organiza e quem cuida das telecomunicações é a União, a responsabilidade é da União, tá? A receptação clandestina aí de TV a cabo, né, a famosa Sky Gato, né, acho que vocês já ouviram falar. Se considerar ser crime, esse tipo de crime aí, o STF recentemente mencionou não ser crime, né? Mas se você entender que for crime, é considerado furto de energia, tá? Artigo 155 do CP, e a competência da Justiça Estadual, não é da Justiça Federal. Cuidado, tá? Outra coisa, crimes praticados em programa de televisão, competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque eles não têm relação com a União, com autarquias ou com empresas públicas. É a própria emissora, entendeu? Então, Justiça Estadual. Outra coisa, crimes previstos no Estatuto de Desarmamento, lá da Lei 10.826 de 2003. O bem jurídico protegido lá é comunidade pública, a vida das pessoas. Por isso, a competência da Justiça Estadual, em regra, tá? Não da Justiça Federal. Agora, dependendo da situação, se houver interesse da União, aí sim passa a ser de competência da Justiça Federal. Por exemplo, um tráfico internacional de armas, tá? Ok? Beleza? Dando sequência, letra G. G de gato. Vamos lá. Crimes praticados contra a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e contra a Justiça Militar da União. Todos fazem parte do Poder Judiciário da União, então competência da Justiça Federal. Tá? Então, por exemplo, um crime de falso testemunho cometido aí no processo trabalhista, né? Crime praticado contra o juiz federal, né? Cabe, né, processar e julgar esse crime aí de falso testemunho, tá? Cometido aí no processo trabalhista. Súmula 165 do STJ. Agora, crime praticado contra juiz estadual no exercício das funções eleitorais, a competência é da Justiça Federal, tá? Beleza? Letra H. Crimes praticados por, né, ou contra funcionário público federal. Funcionário público federal. A competência será da Justiça Federal se o crime estiver relacionado ao exercício das funções. Então, tem que ver o exercício da função dele,
tá? Exemplo, vamos supor aí um fiscal do Ministério do Trabalho que acaba sendo morto em razão de fazer uma fiscalização, né? Vai lá fiscalizar um determinado trabalho e o dono da empresa ou alguém lá acaba matando ele porque não gostou dessa fiscalização. Competência da Justiça Federal, tá? Tribunal do Júri, lá na Justiça Federal, tá? Inclusive aconteceu, né, um fato semelhante a esse, eu não me lembro aí onde é que foi o estado, acho que foi lá para Bahia, se eu não me engano, que um fiscal do Ministério do Trabalho acabou sendo morto e a competência para processar é lá da Justiça Federal da Bahia, tá? Certo? Tem duas súmulas aí que eu trago para vocês, que é interessante nessa matéria, que é a súmula 147 do STJ, tá? E a súmula número 98 do TRF, tá? Tribunal Regional Federal, tá? Bom, seguindo, letra I. Crimes praticados contra o meio ambiente. Pessoal, em regra, crimes praticados contra o meio ambiente é da Justiça Estadual, tá? Salvo se praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, autarquias federais ou empresas públicas federais, tá? De acordo com o artigo 20 da Constituição Federal. Neste caso aí sim a competência vai ser da Justiça Federal. Então, por exemplo, crime de pesca do camarão no período defeso aí do mar territorial. O mar territorial é bem da União, está lá no artigo 20, se eu não me engano, é no inciso 6 da nossa Constituição da República. Então, a competência vai ser da Justiça Federal, né? Por quê? Porque é pesca proibida, praticada, né, em período de defeso, tá? Ok? Outra situação aí, sujeito que vai pescar aí em rio aí que faz divisa entre dois estados, tá? Também acaba sendo de competência da Justiça Federal, tá? De acordo com o artigo 20, inciso 3 da nossa Constituição da República. Agora, olha só. Manutenção aí em cativeiro de animais da fauna exótica, sem autorização legal. Crime de competência da Justiça Federal. Por quê? Porque compete ao IBAMA dar a autorização, né, segundo o entendimento do STJ, para que esse tipo de animal seja, então, mantido em cativeiro. Se não tem autorização e são animais da fauna exótica, competência da Justiça Federal, tá? Poderia estar dando aqui outros N exemplos para vocês, mas só para nacionalizar mais um outro exemplo. Extração ilegal aí de recursos minerais praticados em propriedade particular, tá? Recursos minerais compete à União legislar, tá lá no artigo 20, se eu não me engano, é inciso 9. Então, competência da Justiça Federal, tá? Ok? Letra J, dando sequência. Crimes contra a fé pública, tá? Falsificação aí de CNH, de RG, por exemplo. Aqui existem 3 regras, tá, pessoal? Uma primeira regra diz o seguinte: em se tratando de crimes de falsificação, a competência será determinada pelo órgão responsável pela confecção do documento, tá? Então, uma CNH, por exemplo, que é de responsabilidade da União emitir, Justiça Federal, tá? Moeda falsa, Justiça Federal. Um CPF, Justiça Federal, né? Falsificação da OAB, Justiça Federal, tá? Ok? Uma segunda regra diz o seguinte: em se tratando de crime de uso de documento falso, uso de documento falso, primeiro era falsificar, agora é usar o documento falso, tá? Em se tratando de crime de uso de documento falso, por terceiro que não tenha sido responsável pela falsificação do documento, a competência vai ser determinada em virtude da pessoa física ou da pessoa jurídica prejudicada pelo seu uso, independentemente da natureza do documento. Então, por exemplo, uma CNH falsa apresentada numa blitz da Polícia Rodoviária Federal e não da Polícia Militar Normal ou não da Polícia Rodoviária Estadual, a competência aqui é da Justiça Federal, tá? Um outro exemplo, declaração falsa apresentada aí num consulado, tá? Vai ser também de responsabilidade da Justiça
Federal, tá? Uma terceira regra é em se tratando de falsificação ou uso de documentos falsos cometidos como meio para a prática de um crime de estelionato, tá? Que é o crime fim, no caso. A competência vai ser determinada em virtude do sujeito passivo do crime patrimonial. Então, por exemplo, a falsificação de cheque, né, para praticar um crime de estelionato, pelo princípio da concussão, o crime é absorvido pelo estelionato. Tá? Então, súmula 17 do STJ. Então, vai ser competência da Justiça Estadual. Tá? Ok? Agora, outro exemplo aí, ó. Uma falsificação de um CPF para obter um financiamento em uma financeira, competência da Justiça Estadual. Tá? Beleza? Tem 3 súmulas aí relacionadas ao assunto que eu vou trazer aqui para vocês depois dar uma lida em casa, que é a súmula 31 do Tribunal Regional Federal, tá? Súmula 62 do STJ e súmula 104 também do STJ, tá? Dando sequência ao estudo, vamos lá para a letra K, né? Execução penal. Gente, a competência do juiz da execução é determinada em virtude da natureza do estabelecimento prisional. Se o estabelecimento prisional onde o sujeito está preso for federal, a competência para fiscalizar e para executar vai ser da Justiça Federal. Agora, se o sujeito está preso numa unidade estadual, num presídio, numa penitenciária estadual, a competência é da Justiça Estadual, tá? Ok? A União, ela começou aí a construir presídios federais. Assim, muitos condenados pela Justiça Estadual estão cumprindo pena em presídios federais. E não é porque foram processados e julgados pela Justiça Estadual que agora vão ser fiscalizados pela Justiça Estadual. Como estão cumprindo a pena no presídio federal, a competência vai ser lá da Justiça Federal, do respectiva comarca local, né, onde está situado aquele presídio federal. Ok?